Olá pessoal, estamos de volta trazendo mais um tema quentinho para vocês e o tema de hoje é o processo eleitoral da CIPA, o processo eleitoral que consta lá na NR5. E a gente vai começar falando sobre a convocação, quem é que convoca as eleições e qual é esse prazo. Compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Temos aqui algumas informações interessantes. Quem é que convoca as eleições é o empregador. Para você que é concurseiro, guarda essa informação, porque daqui para frente vai ter muita coisa que não é função do empregador, é função da comissão eleitoral. Então essa daqui compete ao empregador fazer a convocação das eleições. Mas se a gente for pensar na prática mesmo, pouco importa se vai ser o presidente da CIPA, se vai ser gerente do RH, se vai ser o pessoal do SESMIT, não importa muito. Sabe por quê? Porque se for o RH, ele é um representante do empregador. Se for o SESMIT, também todo mundo que está lá foi contratado pelo empregador. Outra coisa, se for o presidente da CIPA que for fazer essa convocação das eleições, não vai ter problema nenhum, até porque ele é indicado pelo empregador. Então, na prática, isso aí não faz muita diferença, mas para quem faz concurso público, entenda, na norma deixa claro essa informação. Compete ao empregador fazer isso. É o empregador que tem que convocar as eleições. Quando que ele vai fazer isso? 60 dias antes. Pelo menos 60 dias antes. Então, se ele convoca a eleição num prazo de 60 dias antes da posse, vai ter aqui esse período útil de 2 meses para ser realizado todos os trâmites que nós vamos estudar aqui nessa nossa aula. Vamos continuar então. A organização ela vai comunicar ao sindicato. Tem sempre que comunicar ao sindicato. Observe a informação aqui do lado. A organização deve comunicar com antecedência, podendo ser por meio eletrônico, com a confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria predominante. Observe essa informação. Com confirmação de entrega. Mas por que deve ter confirmação de entrega? Porque como aqui na norma está dizendo que a organização deve comunicar, é uma obrigação. Se aqui está dizendo que ela deve, ela tem que provar que cumpriu isso. Então, deve ter uma confirmação de entrega mostrando, ó, eu entreguei e o sindicato recebeu essa comunicação. Então, eu tenho como provar que eu cumpri esse item da norma. A ideia é só gerar uma evidência de que isso aconteceu. A partir de agora entra a comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral ela vai ser constituída pelo presidente e o vice-presidente da CIPA, que vai escolher entre os membros dessa comissão a comissão eleitoral. Então, todo mundo que participar dessa comissão eleitoral é um membro da CIPA. Bom lembrar dessa informação. E essa comissão eleitoral vai ser responsável não só pela organização, como também pelo acompanhamento do processo eleitoral. Aí vem uma dúvida que é muito comum, é uma dúvida muito frequente. As pessoas perguntam, mas Caio, se eu tiver um estabelecimento que acabou de ser inaugurado, não existe CIPA lá. Se o estabelecimento foi inaugurado agora, não tem como ele ter CIPA. Aqui está dizendo que a comissão eleitoral vai ser composta por membros da CIPA. Aí eu te pergunto, se não tiver CIPA nesse estabelecimento, é um estabelecimento novo, não tem CIPA, quem é que vai compor essa comissão eleitoral? A resposta está aqui, ó. No item seguinte, lá dentro da NR5, diz que nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral vai ser constituída pela organização. Ou seja, a própria empresa, o próprio empregador, vai montar uma comissão que vai sim se responsabilizar pela organização e pelo acompanhamento do processo eleitoral, já que não tem CIPA em mandato vigente. O processo eleitoral vai observar algumas condições. Vamos ver uma a uma. Primeira condição é a publicação e a divulgação do edital de convocação da eleição e a abertura dos prazos para inscrição dos candidatos. Essa informação tem que ter muita publicidade, tem que ser colocado sempre à vista de todo mundo, local visível, fácil acesso e pouco importa se é por meio físico ou eletrônico. Inclusive, eu sugiro que você faça pelas duas formas. Faça pelo meio eletrônico, manda um e-mail ali corporativo e também coloque e-mails físicos. Coloque ali em alguns locais onde de grande circulação dentro da empresa para que os funcionários consigam participar. A ideia é que você tenha a participação maior possível. Outra condição é a inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo de inscrição será de 15 dias corridos. O período de inscrição tem que ser de pelo menos 15 dias para que todos os funcionários que tenham interesse tenham a possibilidade de ir lá e se inscrever. Observe outra coisa. Aqui está dizendo que a inscrição e a eleição é individual. Isso quer dizer que não vai ser formada uma chapa.
Não é igual, por exemplo, a chapa para a campanha de presidente, de governador, onde tem uma chapa composta por presidente e vice. Não, esquece. Cada candidato vai lá e se inscreve individualmente. Quando você for votar, ou seus colegas forem votar, vão votar em um candidato somente. Não existe formação de chapa. É bem diferente, por exemplo, de eleição de sindicato. Tá? Eleição de sindicato tem uma chapa composta e tudo mais. Aqui não, nós estamos falando de CIPA. Muita gente confunde CIPA com sindicato e nada tem a ver. Vamos continuar então. Aqui está dizendo ainda que no processo eleitoral tem que ter liberdade de inscrição. Como assim liberdade de inscrição? Todo mundo que quiser se inscrever pode se inscrever, independentemente de qual setor trabalha, de qual local trabalha, independentemente se é filiado ou não ao sindicato. Não tem nenhuma coisa a ver com a outra. Eu sempre reitero essa informação, pode parecer chato para você, mas muita gente ainda confunde isso. Então, liberdade de inscrição é deixar todos aqueles que têm vontade e têm interesse de participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, todos aqueles que têm vontade, que possam se inscrever e, logicamente, poder votar e ser votado. Nosso próximo item é a garantia de emprego. O que é isso, garantia de emprego? A garantia de emprego, lembra que eu já falei um pouquinho sobre a estabilidade? E lá está dizendo que é vedado a demissão arbitrária ou sem justa causa do membro eleito da CIPA? Então, essa estabilidade, ela começa no período da inscrição. Então, no dia que o cidadão se inscreveu para ser um membro eleito da CIPA, naquele dia da inscrição, já começa a garantia de emprego dele. Lógico que não vai ser para sempre. Então, essa garantia de emprego vai ser do momento da inscrição até o dia da eleição. Aí sim, se o funcionário foi eleito, aí ele vai ter todo esse período, o período do mandato dele, mais um ano após terminar o mandato. Mas, por enquanto, nesse primeiro momento, durante o processo eleitoral, desde a inscrição dele até o dia da eleição, ele já tem garantia de emprego. Tranquilo? Vamos continuar. O próximo item é a publicação e a divulgação dos inscritos. Tem que ser divulgado todo mundo que se candidatou, para que as pessoas saibam quais são as opções no momento da eleição. Logicamente, mais uma vez, local de fácil acesso e de fácil visualização. Temos ainda que a realização da eleição tem que ser no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA. Por que eu tenho que deixar pelo menos 30 dias entre a eleição e o término do mandato da CIPA em curso? Nesse período aqui, pode acontecer alguns problemas. Primeira coisa, pode acontecer a anulação das eleições e ter que fazer o processo novamente. Então ainda tem tempo de fazer e não vai atrapalhar o mandato da CIPA que está vigente. Outra coisa, é nesse período que vai acontecer o treinamento. Esses novos cipeiros têm que ser treinados ainda. Então não pode acontecer a eleição e logo em seguida a posse. Por quê? Porque tem que haver um treinamento aí no meio. Então, pelo menos 30 dias entre a eleição e a posse dessa nova CIPA. Próximo item que também consta na norma é a realização das eleições em dia normal de trabalho e em horários também que possibilite uma grande participação. Mas por que fala isso na norma? Pessoal, tem que ter representatividade. Não faz sentido você escolher uma CIPA com uma eleição onde participou quase ninguém. Ou melhor dizendo, os funcionários não puderam dizer em quem eles queriam votar, quais eram seus representantes. Tira um pouco da legitimidade e da representatividade dessa CIPA. Então a ideia é que a maior quantidade de funcionários possível participem dessa eleição. O próximo item fala do voto secreto. O voto secreto é uma condição que a gente já viu em aulas anteriores. Lá quando a gente estava falando da estruturação, da constituição da CIPA, falamos que a eleição tinha que acontecer em escrutínio secreto. Você lembra desse termo? Escrutínio secreto? Então, tem que ser secreto. O voto é confidencial. E aqui, mais uma vez, a NR5 relembrando que durante o processo eleitoral, o voto é secreto. Ainda falando desse processo, temos o item falando da apuração. A apuração dos votos tem que acontecer em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante tanto da organização quanto dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, e é facultado o acompanhamento dos candidatos. Observou duas coisas aqui? Primeira coisa, tem que ter representante tanto da empresa quanto dos empregados, certo? Tá aqui, ó. Representantes da organização, representante dos empregados. Até aí tudo bem. Quantos? Quantos a comissão eleitoral julgar necessário? Quem vai definir vai ser a comissão. A comissão não é que tem que organizar e acompanhar o processo eleitoral? Então, a comissão decide. Não tem problema nenhum. A segunda coisa é a questão dos candidatos ficarem durante a apuração dos votos. Observa que é facultado.
Quando eu digo que uma coisa é facultado, é que pode ser acompanhado pelos candidatos. Não tem obrigação. Não existe essa obrigação. Eu sei que muita gente faz, e muita CIPA espalhada pelo país todo, que durante a apuração o candidato tem que estar lá para ver, para acompanhar a apuração. Eu até acho que dá mais transparência para o processo. Mas observe o que está escrito na norma. É facultado, ou seja, pode acompanhar ou não. Os candidatos não têm nenhuma obrigação de estarem lá durante a abertura e a apuração desses votos. Abertura no caso das urnas que eu falo e a apuração dos votos. Próximo item, ainda do processo eleitoral, uma condição para que esse processo eleitoral aconteça garantir a segurança, a confidencialidade e a precisão do registro dos votos. Mais um item aqui que, logicamente, vai dar a veracidade, a credibilidade que esse resultado dessa eleição vai ter que transmitir para todo mundo. Por quê? Porque ela tem que traduzir o que os funcionários desejam, aqueles representantes que eles querem que os representem. Agora sim, vamos recapitular os prazos. Eu sei que você estava anotando aí tudo bonitinho, mas agora a gente vai fazer um resumo. Vamos pegar aqui o processo eleitoral. Aqui nesse dia zero, nós temos o mandato da CIPA que está vigente, vai acabar aqui no dia zero. Então a gente conta 60 dias antes e pelo menos 60 dias antes tem que haver a convocação para as eleições. Perfeito? Aqui a gente vai ter esse prazo aqui, ó, 60 dias antes até o fim do mandato da CIPA vigente. Nesse intervalo vai acontecer todo o processo eleitoral. Só lembrando que a convocação é uma responsabilidade do empregador, segundo a norma. Sabendo que 60 dias antes acontece aí a convocação para as eleições, a gente vai abrir o prazo de inscrições. Esse período de inscrição, ele tem que durar pelo menos 15 dias corridos. Então, acontece aí a inscrição, o pessoal, todo mundo que está interessado a se inscrever, se inscreve. Lembra que tem a liberdade de inscrição? Então, todo mundo que tem interesse vai lá e se inscreve nesse períodozinho aí de pelo menos 15 dias. E nós vamos ter a eleição. A votação de fato. Lembrando que aqui tem menos 30, porque é pelo menos 30 dias antes do fim do mandato da CIPA vigente. Então, nós temos aqui o nosso período eleitoral. Nesse intervalo, entre a eleição e o fim do mandato, nós vamos ter o treinamento. Vamos treinar esses novos cipeiros, esses profissionais que vão ser os representantes dos empregados lá na CIPA. Vamos ter o treinamento e aí sim, logo depois, acaba o mandato da CIPA vigente e eles são empossados. Olha como ficou legalzinho. Tá vendo aqui esse gráfico? Eu fiz ele para vocês justamente para tentar resumir esses prazos do processo eleitoral da CIPA.